Fala galera, Sibeli Cruz por aqui, criadora do método Nação Aprovada, e hoje eu vou te falar 5 motivos pelos quais as pessoas começam a estudar e param. E esses motivos são motivos muito reais. Eu não vim aqui falar pra você de bobagem, de 5 motivos, de 5 coisas que eu acho, são 5 coisas que eu vejo na prática, dos motivos reais pelos quais as pessoas começam a estudar para concursos e não continuam. Então fica comigo até o final, que pode ser que um desses motivos vai virar a chave na sua rotina para que você consiga estabelecer esse hábito, chegar até o final e ser aprovado, beleza? Vamos lá. O primeiro motivo pelo qual as pessoas começam a estudar para concursos e não conseguem terminar é porque nós estamos na era do imediatismo. Sim, se você for pensar bem, antigamente as cartas chegavam por navio. Você lembra disso? Não, provavelmente você nem era nascido, mas as cartas vinham por navio. Quanto tempo as pessoas tinham que esperar para receber uma mensagem, para receber uma comunicação? Compare isso, aquele tempo, com o tempo de hoje. Em quantos milésimos de segundo você manda um WhatsApp para uma pessoa que está em outro país, lá na Finlândia, e essa pessoa recebe? Em quantos milésimos de segundo essa comunicação é transferida? Então veja, para o nosso cérebro, a gente tem uma resposta muito rápida para tudo. Você entra no Google, você quer comprar alguma coisa, você digita e ao mesmo tempo você já tem um tanto de informação. Antes, quando você queria ter uma informação sobre alguma coisa, você ia aonde? Nas Barças, nos livros, nas enciclopédias, enfim. Você ia e procurava na biblioteca. Para não revelar minha idade, mas até falando bem sincero, eu peguei um pouco dessa época. Então, assim, não era nada digital, não era pesquisa e resposta, não. Você tinha que olhar, ver lá as páginas, achar aquele assunto no índice. As coisas não eram tão automatizadas, tão rápidas como são hoje em dia. We have technology. E pensa bem, ensinar para o seu cérebro que obter aprovação no concurso público é uma coisa que não vai ser na velocidade da luz, como enviar um WhatsApp, ou como trocar um canal de TV, ou como achar uma pesquisa no Google, é muito difícil, porque o que ele vê a todo momento é você recebendo respostas rápidas. E no estudo para concurso você não tem respostas rápidas. Então na hora que você começa a estudar e não vê resposta para aquilo que você quer, é incompatível com tudo que você vem fazendo no dia, com todos os estímulos que você vem dando para você mesmo ao longo do dia. Então a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é isso, nós estamos na era do imediatismo, estamos cercados por coisas imediatistas, nós somos imediatistas e é natural que o nosso cérebro vai querer um resultado tão rápido quanto tudo que ele obtém por aí, tá? A partir do momento que você tem clareza disso, que você entende que isso está acontecendo, na hora que você vai tender a se desviar de alguma coisa ali, se desviar de um estudo para poder mexer no celular, se desviar para poder assistir uma televisão, pode ser que acenda a luzinha e vai te falar, opa, olha aí o imediatismo. É só porque você não está obtendo aquilo que você quer de forma tão rápida, você está tentando, você está tendendo a sair dessa tarefa, passar para uma outra tarefa que você tenha um prazer imediato. O que acontece com muitos alunos? Eles estão estudando, no meio dos estudos aquela tarefa se torna às vezes cansativa, às vezes um pouco, enfim, desinteressante. O que eles fazem? Pegam o celular e começam a jogar. Tem o tal do Candy Crush, né? O Candy Crush é um aplicativo, não vou me estender sobre isso, mas ele foi feito exatamente para a sensação de prazer vir muito rápido. Você percebe que você destrói um doce aqui, você recebe um cupcake do lado de cá e aquela coisa vibra, né? A plataforma na mão vibra, te dá uma sensação de prazer, enfim. Vários estudos já provaram como ele faz isso conosco. Então, se você está numa atividade desinteressante, o que você vai buscar? Um prazer imediato. Só que você, agora que eu te falei isso, você tem consciência disso, você vai perceber que está buscando isso, vai falar, opa, sou só eu, na era do imediatismo, vivendo como imediatista, tentando me afastar do meu próprio objetivo. Eu não vou deixar que isso aconteça. Porque também o cérebro é como um músculo. Funciona um pouco como educação. Você vai educando a ele que você não vai se distrair toda hora que ele quer, que você não vai pegar no celular, que você não vai jogar toda hora que ele quer. Ele vai se fortalecendo assim como um músculo na academia, beleza? Então a primeira coisa que nos distrai, que faz com que a gente comece uma atividade e não pare nos estudos para concurso público, é porque estamos na era do imediatismo. Beleza, todos estamos, não tem como fugir, a gente precisa criar consciência sobre isso, beleza? Vamos para o segundo motivo do porquê as pessoas começam a estudar para concursos públicos e param, tá? Antes de falar sobre o segundo motivo, pode ser que você se identifique com todos esses motivos, pode ser que você se identifique com um só, mas seja qual for que você vá se identificar ou não, eu preciso que você saia desse vídeo com uma ação para poder remediar isso, para você poder curar, para você poder cuidar disso de forma que você vai conseguir estudar amanhã e seguir uma rotina. Você só escutar o que eu estou falando aqui, assistir esse vídeo assim, a passar, não vai adiantar. Eu preciso que você saia daqui e uma vez identificado o problema, porque eu vou te falar e pode ser que você se identifique, preciso que você tenha uma ação depois disso, beleza? Então, o segundo motivo pelo qual as pessoas começam a estudar para um concurso público e param é porque elas não têm clareza do
destino. Sim, elas não têm clareza do destino. A maioria dos alunos que chegam para mim, seja na ação aprovada, seja na mentoria intensiva, eles chegam para mim e falam assim, eu quero passar num concurso. E eu falo, quer? Quero. Olha, eu vou te falar uma coisa que vai te doer um pouco, é o que eu falo para eles. Tá, o que é? Eu falei, eu sei que a gente não tem confiança ainda, essa é a primeira sessão, mas eu quero te falar uma coisa que vai te doer um pouco. E eles falam, tá bom, pode falar, vamos lá, tô aqui pra isso. E eu falo, você não quer passar num concurso. Você não quer passar num concurso. Eles ficam, como assim não quero? Tudo que eu mais quero na vida. Se o que eu mais quero na minha vida é passar num concurso, eu tô aqui por isso. Eu entrei na oração para isso, eu tô na mentoria por isso, eu quero passar num concurso. E eu falo, você não quer passar num concurso. Não. Essa é a falta de clareza do destino. Você quer o que o concurso vai te trazer, mas você não quer passar num concurso. Você quer, às vezes, ter uma estabilidade para receber um salário todo final de mês, sem saber se você vai ser mandado embora ou se não vai. Você quer ter um salário legal no final do mês para poder tirar umas férias com a família e viajar. Você quer pelo menos ter férias, né? Que às vezes você não tem agora. Ou você quer a realização profissional, que talvez seja uma coisa que você não sinta agora, né? Mas o que eu quero dizer, você não quer passar num concurso. Você quer um destino, que o concurso é um meio para te possibilitar isso. E por que eu tô falando isso? Porque, mas por que as pessoas param de estudar por causa disso? Porque pensa bem, se você todos os dias tem que acordar para estudar, eu preciso que você veja um sentido naquilo que você está fazendo. E quando você acorda para fazer uma tarefa e você acha que você está fazendo aquela tarefa só para passar num concurso, você não tem ligação direta com o benefício que isso vai te trazer e que você quer realizar. É diferente de eu levantar todos os dias, acordar e sentar para estudar para passar num concurso, do que eu levantar todos os dias, sentar, estudar para poder ter um salário dos meus sonhos que vai me permitir dar tranquilidade para minha família, cuidar melhor da minha mãe, fazer uma viagem de férias, tá? Isso é muito diferente, porque quando você pensa em tudo, quando você pensa lá na viagem de férias, você, caramba, eu quero muito essa viagem, e você fica motivado a fazer isso. Agora, quando você pensa, caramba, eu quero passar num concurso público, passar ou não passar é um meio, mas não é um fim, tá? Então as pessoas não têm clareza do destino. Quando elas não têm clareza do destino, elas tendem a deixar aquela tarefa para lá. Por quê? Aquela tarefa não mostra para elas o benefício direto que vai trazer. E seu cérebro é muito esperto, ele faz aquela tarefa se ele vê sentido em alguma realização pessoal para ele. Se ele não tá vendo que aquilo ali vai fazer alguma coisa para que vai realizar, ele vai tender a deixar para lá. Fala, gente, eu nem sei porque eu tô fazendo isso. Eu acordo, eu estudo todo dia, mas na verdade eu nem sei por quê. E ele vai querer deixar aquela tarefa pra lá, é claro, tá? Por exemplo, quando você tá na academia, você começa a falar assim, hoje eu vou acordar pra ir na academia. Não, hoje eu vou acordar e às vezes você até tira uma foto na memória, guarda na memória. Hoje eu vou acordar porque eu vou malhar, porque lembra aquela barriga tanquinho que eu queria ter, daquela pessoa que pois é, eu tô acordando pra ir pra ter aquela barriga. É diferente do, eu vou acordar pra ir na academia, entende? Então é bem diferente ter a clareza do destino e entender que o concurso é um meio que vai te possibilitar isso. Mas ele não é um fim, beleza? E uma dica pra você aqui, se você quer uma realização que seja muito específica, né? E quando eu normalmente vou contar uma história aqui pra você que vai ilustrar bem o que pode te ajudar, tá? Se eu quero passar num concurso, beleza, pra que você quer passar num concurso? O que o concurso vai te trazer? O concurso vai me dar um salário de 15 mil reais, beleza, maravilha. E o que você vai fazer com esse salário? Nossa, quando eu tiver 15 mil reais, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver 15 mil reais, eu vou comprar uma viagem para Paris. Caramba, você vai comprar uma viagem para Paris com 15 mil reais? Vou. E eu vou levar minha mãe e minha tia, são duas pessoas que eu adoro e elas têm muita vontade de conhecer Paris. Então deixa eu entender. Um dos primeiros salários, você já vai juntar, vai chamar sua mãe e sua tia e vai levá-las para Paris. É isso? É isso. E qual que é o momento, aonde você vai estar lá em Paris? Você vai conseguir sentir que você realizou isso, que você conseguiu esses 15 mil para pegar sua mãe e sua tia e levar para Paris. Cara, pensa bem. Eu acho que o dia, que eu estiver debaixo da Torre Eiffel e eu pedir pra alguém tirar uma foto minha, da minha tia e da minha mãe embaixo da Torre Eiffel, caramba, naquele momento eu vou saber que eu consegui aquilo que eu queria. Tá, então beleza. Então você já não quer mais passar no concurso. Você quer conseguir levar sua mãe e sua tia com tranquilidade financeira pra estar debaixo da Torre Eiffel e tirar uma foto, é isso? Sim, é isso. Então guarda, sabe esse momento que você viu? Sabe esse momento que você conseguiu imaginar? Dá uma congelada, tira uma foto desse momento e guarda aqui. Guarda na memória, tá? Porque todas as vezes que você se sentir desmotivado, eu preciso que você busque essa fotografia, que você busque esse registro e fale, caramba, é pra isso que eu tô estudando. Eu quero levar minha tia e minha mãe lá pra Torre Eiffel, em Paris, beleza? Então essa é uma dica pra você fazer isso aí com o seu sonho. Veja por que você quer isso, por que você quer o concurso público, qual vai ser a sua foto, qual vai ser a sua memória fotográfica. E aí sim, você traz isso. Às vezes tem alunos que gostam de fazer um mural, aí colocam um carro, colocam uma viagem, colocam a foto da mãe, colocam várias coisas. Todas as vezes que eles estão desmotivados ou que eles não se lembram do porquê que eles estão acordando todos os dias para estudar,
eles olham para aquele mural e aquilo ali tá escrito para eles, caramba, é para isso. Eu tô estudando todos os dias, é para isso. Beleza? É bem diferente, tá? Tranquilo? Esse é o segundo motivo, então. Espero que tenha ficado bem claro para você e a esse momento, talvez você já tenha se identificado melhor, tá? Vamos para o terceiro motivo pelos quais as pessoas começam a estudar para concursos públicos e param. O terceiro motivo é a falta de clareza do processo. Lembra que o primeiro motivo a gente lidou com a falta de clareza do destino. Agora a gente está lidando com a falta de clareza do processo. E o que é a falta de clareza do processo? A falta de clareza do processo é, beleza, eu tô de onde eu tô aqui nesse pontinho, eu quero ser aprovada num concurso, vou dar um exemplo num concurso de juiz, tá? Que é uma coisa que tem um processo mais complexo, vai dar para explicar melhor para vocês. Então, eu tô aqui onde eu tô e eu quero ser aprovada num concurso de juiz. Beleza, eu quero ser aprovada no concurso de juiz, eu já entendi que eu tenho que ter clareza do destino, já fiz toda a minha foto, beleza. Mas aqui, o que eu preciso fazer para sair daqui e chegar aqui? O que precisa acontecer no meu dia, na minha rotina, para sair daqui e chegar aqui? Eu vou dar um salto daqui para cá? Como que é? Eu acordo assim hoje, amanhã eu acordo juiz? Como que é isso? Isso é a falta de clareza do processo. Então, por exemplo, num concurso para juiz, o que a pessoa precisa entender? Cara, eu tenho 4 etapas no meu concurso. A primeira etapa é a prova objetiva. Se eu não passo nessa prova objetiva, eu não vou para outra etapa, que é a discursiva, depois a oral e depois a prova de títulos. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é passar na prova objetiva. E o que eu vou fazer para passar na prova objetiva? Cara, eu sei que as matérias que mais caem no concurso de juiz são essas, essas e essas. Eu sei que a forma de estudar para a prova objetiva, primeiro, você tem que focar muito em lei seca, mas também tem que ter um cuidado com a jurisprudência e uma base doutrinária para passar na primeira etapa. Joia. Então, como que eu vou estruturar o meu dia sabendo de tudo isso? Ah, tá. Dia segunda, terça e quarta eu vou estudar essa e essa matéria. Eu vou começar com a doutrina, que vai me dar uma base para a lei. Vou começar com uma sinopse, que vai me dar uma base rápida para eu receber a lei. Enfim, todo um processo. Porque quando a pessoa pensa, eu quero ser juiz, ela não enxergou quais etapas que ela vai ter que passar para poder chegar lá. E aí, na hora que ela começa a estudar, ela tem uma expectativa irreal de que vai ser uma coisa rápida, às vezes vai ser uma coisa fácil. E quando ela se depara com o primeiro obstáculo, por exemplo, imagina que ela começou a estudar a lei seca. E aí ela vai fazer o primeiro exercício, no primeiro exercício cobra um conceito doutrinário. Na hora que ela chega lá e tá cobrando um conceito doutrinário, ela fala, puta merda, eu não vou conseguir. Cara, eu não vou conseguir, eu tô estudando lei seca, o negócio cai doutrina, não tem como colocar doutrina na minha rotina. Ai meu Deus, ainda tem a jurisprudência. E ela começa a entrar assim em pane, porque ela não pensou e não teve clareza sobre o processo. Quando você tem clareza sobre o processo, sobre quais etapas que você tem que fazer para chegar lá, fica fácil, porque você para de lutar como um gigante, que é um concurso para juiz, revisão, lei seca, doutrina, jurisprudência. Você para de lutar contra tudo isso junto, que é um gigante, e começa a lutar separadamente. Cara, hoje é segunda-feira, hoje eu vou estudar constitucional e processo civil. Eu determinei aqui que dentro de constitucional eu vou estudar princípios fundamentais, que seja. Dentro de processo civil eu vou estudar tutela. Beleza, como que eu vou estudar isso? Eu determinei que eu vou estudar na lei seca e que eu vou estudar na lei seca, os dois. Então, hoje é o dia que eu vou estudar a lei seca de constitucional, lei seca de processo civil. Qual matéria que eu vou estudar? Princípios fundamentais de constitucional, tutela em processo civil. Tá vendo como que é diferente? Você acorda para lidar com o processo, você não acorda, ai meu Deus, eu acordei para ser juiz. Não, você está acordando para lutar com aquela luta que é menorzinha, dia a dia, e não com aquela luta gigante do tipo, caramba, daqui a 3 anos eu preciso ser juiz. Tá? Então, calma. O terceiro passo é a clareza do processo. Você está fazendo, por exemplo, um curso para áreas de tribunais ou carreiras policiais, que seja. Você precisa saber quais matérias que mais caem, fazer um planejamento de acordo com aquilo, ter a clareza de como serão os seus dias. Por quê? Se você não tem essa clareza, você vai acordar, vai olhar para aquele mutuê de coisas. Se acabei de comprar um cursinho que tem todos os materiais de todas as aulas, beleza, por onde que eu começo? Aí você vai ficar olhando. Raciocínio lógico, constitucional, português. Ai meu Deus, mas como que eu começo? Eu começo da aula 1, eu começo da aula 10, o que eu faço? Você precisa ter clareza no processo. E aqui vai uma dica muito especial, tá? Sim, eu tenho um método que chama Nação Aprovada, que ele te ensina exatamente a clareza do processo, todo o processo desde o início até o avançado, para você chegar lá, mas independentemente se é o meu método ou não. Eu realmente, verdadeiramente, eu aconselho que você tenha um método e que você siga só esse método que você escolheu. Não é um método criado por você, não é um método que você ouviu falar, é um método validado, que já deu certo para outras pessoas, que você viu que outras pessoas passaram com esse método. Você vai focar nesse método e vai nele do início até o fim. Porque se você faz isso, você economiza o seu caminho. Todos os erros que você vai cometer sozinho, a pessoa que criou o método já viu outras pessoas cometerem e já vai economizar o seu caminho. Então ela vai te falar, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, a segunda é isso,
Cumpriu os 2 passos? Vamos pro terceiro, que é esse. O método é isso, é um passo a passo, tá? Então, se você está com dificuldade de ter clareza do seu processo, eu verdadeiramente indico que você ou contrate um método de alguém que você já viu que deu resultado, ou de alguém que você gosta e viu também que teve resultado, independentemente de ser uma ação aprovada ou não, que você contrate um método para poder acelerar o seu caminho. Porque você pode fazer isso tudo sozinho? Se tem gente que passa sozinho? Tem, mas você poderia ter passado muito antes se tivesse seguido um método que tem um passo a passo e que te evita errar, tá? Evita que você saia do caminho, ele é um caminho reto, de onde você está até a aprovação, beleza? Então, se está te faltando falta de clareza no processo, se eu te falei isso, você identificou que é isso que está faltando para você, procura um método. Cara, essa vai ser a solução mais rápida para você. Não cria um método. Pensa bem, a pessoa que criou um método, olha o trabalho que ela já teve. Ela teve experiência com dezenas, centenas de alunos antes para poder criar um passo a passo. E você quer fazer isso sozinho, tá? Então, se você tem a possibilidade de procurar um método, procure. Essa é a minha dica mais de ouro para você acelerar isso agora, se você está com dificuldade de clareza no processo, beleza? O quarto passo é quase meio que eu já adiantei nos passos anteriores, mas é a complexidade da tarefa. Eu preciso que você, além de ter clareza do destino, clareza do processo, tenha clareza de quão complexa é aquela tarefa e de que você precisa reduzir a tarefa complexa em tarefas mais simples. Por exemplo, eu dei um exemplo parecido e eu vou usar esse exemplo aqui de novo. Por exemplo, tá? Quando você acorda e fala assim, hoje é dia de estudar português. Pensa bem, na hora que você acordou, você foi lá, tomou café, provavelmente às vezes tinha, se você tá de dieta, às vezes tinha um docinho na geladeira, você já teve que resistir àquele doce para tomar um ovo com queijo, que seja, ou batata doce, ou sei lá o que você come no café. Ou seja, você já começou a resistir desde a hora que você acordou. Cada resistência que você tem, só um parênteses, você vai gastando uma energia no cérebro ali, beleza? Tá. Então, beleza. Então, eu já tive que resistir ali no café da manhã, passei na frente da TV, eu já tive que resistir de não sentar no sofá para ver a TV, meu celular tocou, eu já tive que resistir do celular, de não atender. Caramba, olha quantas resistências você tem até você sentar na sua bancada para estudar. Na hora que você senta na bancada, você quase que já está cansado de tanto resistir. A energia que você acordou já não é a mesma do que a energia que você começa para estudar. Então, beleza. Estou mais ou menos cansado de tanto resistir. E agora? Eu preciso estudar português. Puta merda, eu preciso estudar português. Por onde que eu começo? Cara, eu acho que começa assim. Eu acho que tem muito tempo que eu não vejo crase. Começa, a pessoa não sabe quanto tempo tem que ela viu crase, não sabe quantos % de rendimento que ela teve naquele exercício, mas ela acha que tem muito tempo que ela não viu crase. Às vezes ela viu 2 semanas atrás, às vezes tem muito mais tempo que ela não viu a análise sintática e ela tá achando que tem muito tempo que ela não viu crase, porque ela acha, não tem nada medido, mas beleza, seguindo. Então eu acho que tem muito tempo que eu não vi crase. O que eu vou fazer hoje? Vou estudar crase. Ah, tá, mas calma aí, que eu já tenho um resumo de crase, né? Mas eu tenho uma anotação aqui que eu acho que tá bem mais ou menos. Eu tenho aqui uma gramática, mas eu tenho também um PDF daquele curso. Nossa, eu tenho videoaula daquele professor que eu gosto. Mas por onde será que eu vou estudar crase? E aí, pensa bem, você já está cansado de ter resistido por tudo isso de manhã e agora você está criando mais resistência para decidir o que você vai estudar. Decidir o que você vai estudar, decidir o que você vai estudar. Na hora de começar a estudar, você já está cansado ou muitas das vezes, quando você não consegue a resposta para essa pergunta, por exemplo, por onde que eu vou estudar português? O que eu vou estudar hoje? Por qual material eu vou estudar? Quando você não consegue a resposta para uma tarefa complexa, a tendência do seu cérebro é levantar e sair, porque ele não conseguiu dar uma solução. O nosso cérebro tem um instinto de querer solucionar tudo que aparece. Se ele não consegue achar uma solução, ele vai sair fora para outra tarefa, tá? Então, o que vai acontecer? Você não consegue achar uma solução para onde você vai começar com português, você vai levantar da cadeira e vai sair, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? É importante que você tenha clareza, e eu sempre indico isso para meus alunos. No dia anterior, terminou de estudar, beleza, antes de dormir, já decide. O que eu vou estudar amanhã? Qual meta de português que eu vou estudar? Por onde que eu vou estudar esse assunto? Tá? E lá na Nação a gente tem toda a ferramenta para medir isso, né? O que você deve estudar naquele dia, o que você deve dar prioridade, que dia que é dia de revisar. Mas se você não tem isso, pelo menos tenta decidir no dia anterior, tá? Já pensa amanhã, olha, amanhã então é o dia de estudar português constitucional. Já deixa sobre a sua bancada o material de português constitucional, para que você sente ali e não tenha qualquer resistência. E eu indico mais, olha, eu decidi que amanhã, por exemplo, eu tenho 2 horas de português, que seja, tá? 1h30 de português, vamos colocar. Amanhã eu tenho 1h30 de português, 1h30 de constitucional. Eu já decidi que eu vou estudar a crase, beleza, mas o que dentro da crase? Dá uma folhada ali na apostila e fala, olha, desse PDF aqui que eu vou estudar amanhã da página 1 à página 35. Que é quando termina o tópico, quando termina o tópico 4 de crase, beleza.
Então amanhã você vai estudar da página 1 à página 35 do material de português e de constitucional você vai estudar ali da página 45 a 75, por exemplo, tá? Então amanhã, na hora que você sentar na sua bancada, você já sabe. Abre o material de português, página 1 a 35. Você não tem que pensar mais onde que tá, onde que busca, etc, etc. Isso vai facilitar e vai te acelerar muito, tá? Então, uma das principais razões pelas quais as pessoas começam a estudar para concurso público e não continuam é porque as tarefas estão complexas demais para a cabeça delas. E elas precisam sintetizar isso, porque quando você tem a tarefa complexa dividida em tarefas simples, você consegue cumprir, porque você sabe exatamente quando cumprir. Quando você tem uma tarefa complexa, você não sabe nem por onde começar. E a sua tendência é o quê? Levantar da cadeira e ir embora. Então, se as suas tarefas de estudo estão complexas demais, comece a torná-las etapas simples. E principalmente faça isso no dia anterior para não gastar energia com isso no próprio dia de estudo, beleza? Vamos agora para os 5 motivos pelo qual as pessoas começam a estudar para concursos públicos e param. Os 4 últimos acho que vale para todo mundo. Esses 4 últimos são motivos que sim, abarcam todo mundo. Se você provavelmente não se identificou com algum deles, às vezes eu te aconselho a voltar, a escutar com um pouquinho mais de atenção. Mas agora a gente vai para o 5º motivo. E o 5º motivo não é um motivo que atinge todo mundo, mas é um motivo até um pouco delicado. Eu vou dedicar até outro vídeo maior para falar sobre isso. Mas é um motivo que as pessoas não falam sobre isso na área do concurso público. Talvez seja a primeira vez que você vai ver alguém falando sobre isso em relação aos concursos públicos. E eu posso falar por experiência própria, porque eu sou assim, tá? Então, o 5º motivo pelo qual as pessoas começam a estudar para concurso público e param e não vão até o fim é porque elas podem ser um indivíduo multipotencial. Caramba, Sil, o que é um indivíduo multipotencial? Fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e trabalha, estuda, e cuida do cachorro, e vai... Não, vamos lá. O indivíduo multipotencial é aquele que é adepto muito mais à novidade do que à continuidade. Então, presta atenção. As pessoas que têm a característica do indivíduo multipotencial, elas têm muito mais apreço pela novidade, atrai a elas o que é novo, um conhecimento novo, um método novo, uma forma de estudar nova, do que a rotina, do que aquela coisa contínua, tá? Se você gosta da rotina, se você todo dia acorda, estuda do mesmo jeito, faz ali as mesmas horas, tem o mesmo método, você não é um indivíduo multipotencial, tá? Mas provavelmente você vai conhecer alguém que seja um indivíduo multipotencial. E o que acontece com o indivíduo multipotencial nos concursos? Ele começa um processo, mas como ele gosta de novidade, aquele processo facilmente se torna desinteressante para ele. Então ele larga e começa outro. Os alunos me relatam, os multipotenciais, que eles chegaram a trocar de faculdade de 3 a 9 vezes, os indivíduos que são multipotenciais, tá? E de concurso, eles trocaram de faculdade de 3 a 9 vezes. Imagina de concursos. Ah, hoje eu quero fiscal. Ah, amanhã eu quero policial. Ah, não, hoje eu quero cartório. Nossa, não, hoje eu vou estudar para juiz. Não, hoje eu vou ser analista de tribunal. Então eles tendem a trocar disso o tempo inteiro. E por que ninguém nunca falou nisso na área dos concursos? Porque talvez ninguém nunca tenha sabido identificar que há concurseiros que são multipotenciais. Talvez sempre tenham te chamado de preguiçoso, sempre tenham te chamado de desinteressado, sempre tenham achado que você não teve força de vontade suficiente. E pode ser que você só seja um indivíduo multipotencial e que você nem sabia que você era, tá? Então, como que a gente faz então se o indivíduo multipotencial é sempre adepto às novidades? O que ele deve fazer? O indivíduo multipotencial deve usar a sua multipotencialidade dentro do processo de estudos. Então, sim, você começou um método hoje, eu indico que você continue com o mesmo método, mas dentro desse método você pode variar, tá? Por exemplo, o indivíduo multipotencial não vai gostar de ter semanas iguais, estudar sempre o mesmo horário durante a semana. O que ele faz? Ele varia os horários na semana. Hoje eu vou estudar de manhã, amanhã eu vou estudar à noite. Nossa, hoje eu vou estudar dentro do quarto, amanhã eu vou estudar na biblioteca. Hoje eu vou estudar português por esse material aqui, mas amanhã eu vou aprofundar nesse material aqui. Dentro do próprio processo, dentro do próprio método, você usar a sua multipotencialidade para inovar ali dentro. E inovar é diferente de fazer do seu jeito, tá? Porque você precisa seguir um método para ter um início, um meio e um fim. Se você pula toda hora nisso, você não vai conseguir fazer uma estrada, tá? E por que eu falo isso? Experiência própria, porque eu sou multipotencial e eu tive muita dificuldade. A minha época, quando eu fazia concurso, eu tinha muita dificuldade. Nem eu sabia de que eu era isso e nem as pessoas ao meu redor entendiam. Por exemplo, minha mãe e meu irmão aqui em casa, eles são concursados. E ambos não são multipotenciais. Então, quando eles pegam uma coisa, quando eles tinham que sentar para estudar, eles faziam exatamente a mesma coisa todos os dias, todos os horários. E eles não conseguiam compreender como que eu não conseguia fazer isso. Por que eu precisava trocar de processo? Por que eu precisava trocar de matéria? Eles não conseguiam compreender, e nem eu, porque na verdade eu não sabia que isso existia, né? Então, quando eu descobri a multipotencialidade, foi uma coisa tipo,
Caramba, quantos concurseiros são multipotenciais, estão desistindo do concurso porque não sabem lidar com isso, não sabem se entender e não sabem enxergar que eles são multipotenciais, tá? Então, se você até agora identificou com isso que eu tô falando, se você se acha uma pessoa super curiosa, é uma pessoa que gosta de inovações, se você chega num lugar, por exemplo, e as coisas estão erradas e você, putz, cara, por que você não faz dessa forma? Essas são características muito prováveis de um multipotencial, tá? E tá tudo bem, se você quer concurso público, joia, usa isso dentro do processo. E não para ficar trocando de concurso toda hora, porque vai ser a tendência. Mas tem inteligência agora que você sabe para usar a sua multipotencialidade dentro do processo, beleza? E o que eu indico mais? Eu acho que, de uma forma geral, eu por estar num cargo público, né, lá no tribunal, eu vejo que faltam multipotenciais nos órgãos públicos, tá? Por quê? Principalmente, eu vejo assim pelo meu setor. O que aconteceu? Como eu tenho muito essa coisa do muda isso, faz aquilo, nossa, por que você não faz dessa forma? Muitas coisas lá dentro, eu pude modificar coisas que vinham sendo feitas há anos, de forma, às vezes, que não eram tão rápidas, que não eram econômicas para o próprio órgão público. E quando a gente tem essa característica, a gente consegue trazer inovação para dentro de uma coisa que está estagnada. Então, sim, eu acho que multipotencial pode ser concursado, porque eu sou uma prova viva disso, desde que ele tem inteligência para fazer isso. E sim, eu também acho que nos órgãos públicos tem muito espaço para o multipotencial. Eu tenho hoje em dia um cargo de confiança, né, uma função de confiança, e eu não tenho dúvida de que tudo isso foi fruto da minha capacidade de inovar. Eu simplesmente não quietei, né, digamos assim, eu não quietava, eu queria saber todos os serviços que eram feitos dentro do cartório, é assim até hoje. Então eu podia trabalhar numa área X com despacho, eu podia fazer uma coisa Y, mas eu não sossegava, enquanto eu não sabia exatamente o que aquele serviço daquela pessoa estava fazendo. E quando eu olhava de fora, eu conseguia dar uma solução que às vezes a própria pessoa não via. Isso é porque eu sou muito boa demais para ser verdade? Não, isso é porque é uma característica. Tá? E olha só, os indivíduos multipotenciais usam isso para inovar, mas a gente precisa dos que não são multipotenciais para dar a sequência correta nas coisas até elas acontecerem. Então é uma junção de tudo que transforma tudo isso, tá? Então se você é um multipotencial, cara, que bom que você chegou nesse vídeo, que bom que você conseguiu ouvir isso, que pode ser que você não tenha se entendido até então e que agora tudo vai ficar mais claro e que com inteligência você vai aplicar multipotencialidade dentro do seu próprio processo. E sim, tem muito lugar para você dentro do órgão público, dentro do serviço público, você vai ser muito bem-vindo lá, beleza? Então, só para fechar, quais são os 5 grandes motivos pelos quais as pessoas começam para estudar para o concurso e não terminam? Primeiro, estamos numa era do imediatismo. Somos todos imediatistas e já aprendemos a criar uma consciência sobre isso. Segundo, não tem clareza sobre o destino, não tem clareza sobre o destino, sobre exatamente o que o concurso público vai fazer por elas, qual é o desejo, qual é o benefício, qual é a necessidade que ter passado no concurso público vai atender na vida dela, que corresponde com aquela necessidade que ela sente dentro de si, tá? Terceira coisa, falta de clareza do processo. Eu quero ser juiz, mas o que eu preciso fazer para chegar até lá? Quantas etapas tem? Como eu vou estudar cada etapa? Como eu vou fazer ao longo desse processo? Quarta coisa, complexidade da tarefa. Pessoas colocam como meta tarefas muito complexas, quando não conseguem enxergar como devem cumprir essa tarefa que elas fazem, elas vão, levantam na cadeira e vão embora. Transformar tarefas complexas em tarefas simples é o ideal agora. É o ideal agora para que você consiga cumprir e dar uma sequência na rotina dos seus dias. E o quinto e último motivo, que não é para todo mundo, mas pode ser que seja para você, pode ser que você seja um indivíduo multipotencial. Se isso for verdade, bem-vindo ao meu mundo. Use a multipotencialidade dentro do processo de estudos, dentro do mesmo método. Varie dentro do mesmo método, tá? Mas não desista jamais por causa disso. É super possível e precisamos de indivíduos multipotenciais nos órgãos públicos. Beleza? Então, parabéns por ter chegado até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que esses motivos todos aí vão colaborar e muito para sua rotina. E como eu disse no início, não só escuta, não só vê. Pega o aprendizado e aplica. Você é capaz, confia em você. Vamos que vamos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.